um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E foi o que aconteceu. E hoje eu não quero tirar os meus pés dessa rocha que é Jesus Cristo, porque os meus pés na lama, nunca mais. Nunca mais. É isso. Obrigado, Brito, pelo seu testemunho, né? Que bênção. Marcos Bava, não sei se você ouviu o que eu falei a respeito da palavra que você trouxe para a gente. Bom dia a todos, tudo bem? Eu vi na segunda parte, mas agradeço aí o apoio. Eu tenho um versículo e duas palavras que são bíblicas, mas não estão na Bíblia, tá? Então, o primeiro que me fala muito há muitos anos, que está na Bíblia exatamente, que é o 90:12 dos Salmos. E na versão aqui da Bíblia Mensagem que eu vou ler, que é mais contemporânea, ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. As outras versões, ensina-me a contar os meus dias de tal forma que conquiste um coração sábio. Eu orei muitas vezes isso. Senhor, me ajuda a entender, a aprender a vida, o tempo. Então tem um filme que eu assisti que é o Antes de Partir há muito tempo. Antes de Partir, não, Sonho de Liberdade. É o mesmo ator, que é o Morgan Freeman. E ele diz uma frase assim para uns prisioneiros. E o pessoal está falando, você fica sonhando em sair da cadeia aqui, isso aí é perigoso e tal, você vai arrumar confusão e tal. E daí ele falou, ocupar-se de viver ou ocupar-se de morrer. Então é uma frase que eu pus até no espelho do meu quarto uma época. Que a gente precisaria se ocupar de viver e não ocupar-se de morrer. Né? A frase que ele falou para o pessoal na cadeia, achei fantástica. E a outra é uma do Agostinho, que eu gosto muito, Santo Agostinho. É um católico, tá? Ele diz assim, é impossível se aproximar de Deus estando tão longe de você mesmo. Então, eu acho que isso tudo está dentro de uma situação só. Às vezes, assim, me sinto tão desconecto, né? Tão desintegrado, não inteiro, que às vezes não consigo encontrar Deus, porque se você não está inteiro, integral, é impossível se aproximar de Deus estando tão longe de você, das suas percepções, do seu coração. Então, para mim, essas três frases, assim, o versículo, faz sentido, porque viver sabiamente é estar observando isso e ocupar-se de viver, né? O que eu estou gastando meu tempo, né? Nesse sentido, essas três, elas me perseguem, digamos, há algum tempo. Essa última do Agostinho há uns 2 anos, as outras há um pouco mais de tempo. E o filme, se vocês não assistiram, eu recomendo. Tanto o Sonho de Liberdade, que eu gosto muito, como Antes de Partir. Legal. Obrigado, pessoal. Um abraço. Viu? Obrigado, Marcos. Anotados aqui, a gente compartilha, né? Antes da gente, como tem um amigo que está partindo no trem aí, numa viagem, e eu sempre fico preocupado que o sinal caia. Fabiano, quer dar teu alô? Bom dia, gente. Eu anotei aqui um texto que eu lembrei do casamento, por coincidência, está lá em Isaías 41 também, só que é Isaías 41, 20, eu vou ler aqui. Na minha versão é assim, todos verão que aconteceu, o Senhor quem fez isso. Todos pensarão e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Então, é um texto que marcou muito lá a minha vida por conta do meu casamento, e tem um contexto aí que é meio longo, que a gente vai ter que conversar numa próxima oportunidade. Sentido para mim no meu casamento. Que bom, amigo. Teu sinal está um pouquinho fraco, mas está anotado aqui, Isaías 41, 20, né? E em breve a gente quer que, quando você não estiver viajando, que você traga também aí esse testemunho, essa palavra, né? Marco Antônio, você anotou? Para quem chegou agora, né? Então, só para informação, a gente está fazendo um giro
para cada um aí compartilhar aí um verso, uma palavra, um verso especialmente da palavra que tenha marcado sua vida, né? Até o Marco voltar, vamos ao Daniel Cadena. Olá, bom dia a todos. Eu não tenho uma que marca assim especificamente, né? Mas uma que marcou muito no começo e sinto Deus me tocando novamente nesses tempos, né? Vou ler aqui, tá? Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Compartilhando com vocês, né? Essa é uma palavra que marcou muito no começo da minha caminhada, e como o poder, né, que está no nome de Jesus impactou no contexto. Deus me sensibilizando para esse tema novamente, nesse tempo agora, né? A gente faz assim, na nossa jornada, a gente faz umas caminhadas assim de conhecer mais, buscar mais a conhecer e falo de mim, né? Parece que deixa um pouco de lado alguns fundamentos. Eu sinto Deus chamando para olhar para esse fundamento do poder dele, que ele está operando ao nosso favor em todo o tempo. Mas é isso. Ok, obrigado, Daniel. Ótimo. Marco Antônio, você tem um texto aí? Tenho. Vai pro Teco. Pode falar, Marco. Uma palavra que, na verdade, é um acolhimento, né? Eu tenho para mim que toda vez que eu me debruço sobre essas palavras, dessa declaração de amor do Senhor, a renovação é plena. Está no Salmo 139, né? É um verdadeiro acolhimento de Deus. Do versículo 1 ao 3. Quer dizer, o Salmo todo é um acolhimento, mas eu gostaria aqui de deixar esses 3 versículos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. Acompanhas o meu pensamento, onde quer que eu esteja. Discernes a minha caminhada e a minha pousada. Está a par de todos os meus intentos. Esse é o Deus que rastreia o nosso DNA. E, no momento, esse rastreamento é o que me cura, é o que me restabelece e é o que me renova. Eu gostaria de deixar aqui esse pedaço desse pão compartilhado com os irmãos. Obrigado, Marco. Bênção. Tu me sondas. Pastor Teco Fabre. Primeira vez aqui, hein? Que honra. A gente tem um efeito que é foguete. A gente vai soltar foguete. Bom dia. Prazer estar com todos vocês aí, com amigos de caminhada. Britão, que fazia tempo que eu não via. O Emerson, tenho falado com ele, até estou devendo uma resposta para ele aí, logo dou um retorno. Mas prazer a todos. E o texto que fica forte para mim, que eu lembro desde o meu início também de caminhada, e é um salmo muito falado, muito citado sempre, né? Que é Salmo 1. E ele fala sobre quem é feliz, né? Quem de fato tem essa felicidade, de quem realmente consegue viver essa vida plena. E no início, eu lembro da minha caminhada que ficava muito forte sempre o primeiro verso, que dizia que feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta a rodas dos zombadores. E
como é engraçado, né, que na nossa caminhada a gente começa sempre iniciando, parece que trabalhando a parte comportamental, né? E no fundo o cristianismo ele quer transformar algo interno dentro de nós, né, no coração. É algo mais profundo, mas a gente começa naquela pegada e buscando se afastar daquilo que a gente vê que não convém, mas fica forte para mim o 2, onde ele diz, pelo contrário, né, o meu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E diz que esse camarada que ele busca viver esse desejo desenfreado pela palavra, onde ele de fato tem prazer, onde ele se move por meio dessa lei, né, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, diz que ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Então isso para mim é hoje assim algo que eu tenho buscado perseguir, é esse prazer, é esse desejo pela lei do Senhor, sabendo que é nele que eu vou me tornar esse cara forte, eu vou me tornar alguém que é possível viver contra as adversidades, alguém que enfrenta tudo que for e continua firmado em Deus, e alguém que busca ser essa árvore frondosa, onde ela não vai só se embebedar com aquelas águas que estão sempre disponíveis a ela, tornando ela forte, ela é firme para aguentar qualquer situação, mas ela vai ser sombra para outros, né? Então eu acho que esse é o nosso papel, e para mim é muito forte esse texto. Então, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ela é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Amém? Obrigado, Deus abençoe Padre. a todos aí. Bom dia. Bom dia. Faltam 3 pessoas aqui. Vamos para o Carlos Parisi, depois o Neto e depois o Sandro. Qual que é o teu texto aí, Carlos? Bom dia a todos. Eu tenho um texto bíblico que ele basicamente norteia a minha vida. Eu já vou ler na sequência, mas eu quero falar o texto que Deus tem tratado no meu coração esse ano de 2020. Tem sido um ano bastante intenso, atípico, pesado para muita gente. E eu não vou contextualizar, mas é só repetir tudo que o Emerson falou, da questão do emprego, da saúde de muita gente. E eu sei que eu tirei um pouquinho do contexto, mas eu pego lá Mateus 6:22 e diz, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Eu tenho usado isso muito nas reuniões que eu faço profissional e mostrando para as pessoas um pouco da perspectiva de buscar encontrar em meio ao caos algo pelo que ser grato, pelo que glorificar. Então, esse ano para mim está sendo também profissionalmente bastante difícil, bastante desgastante, não só pela questão do rendimento financeiro, mas o quanto minha carreira está sendo comprometida por problemas da empresa a qual eu estou trabalhando. E ainda assim, eu tenho feito o exercício de ter os olhos cheios, de ter olhos com luz. Chegando em novembro, minha família é saudável, bem ou mal ainda empregado, bancando as contas, comendo, vestindo, morando, aprendendo. Assim como o Emerson, não sei se é que outros viajam, mas eu viajava muito a trabalho. A minha filha mais nova, que tem 5 anos, nesse ano de pandemia, foi a primeira vez que a gente pôde ficar 2 meses seguidos juntos. Ela nunca tinha ficado mais de 60 dias comigo. Então, isso também tem sido um motivo de gratidão. Essas viagens intensas, né, incessantes, também prejudicam, de certa forma, o relacionamento marido e mulher. Então, esse ano, eu tenho enxergado esse ano com olhos de luz, com olhos bons, perdão, e eu tenho provado essa luz. Uhum. E pegando o gancho da figueira não floresça, o que eu tenho percebido? Às vezes a gente tem que focar mais no que é do que no que está. O momento que a gente está passando é circunstancial, mas existem coisas que são, e elas são imutáveis. E aí eu volto para o meu texto da vida, para encerrar. Eu sei que é uma profecia... Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mateus 6:22, parte B, é só uma extraída ali. Eu sei que no contexto não é esse, mas eu tenho trazido como palavra rema desse ano para mim. Legal. E o seu texto? O texto da minha vida, eu sei que é uma profecia acerca de Jesus, mas eu humildemente trago para a minha vida, Isaías 61, que diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, esse texto
Às vezes na caminhada a gente esquece qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão. Esse eu tomei para mim como a minha missão, meu chamado, e volta e meia eu leio e tento lembrar que eu tenho um propósito, e é esse. Amém. São Obrigado. os textos. Que bênção. Que manhã rica, né? O pastor Lauré ali está anotando tudo. A gente está sendo alimentado aí com o verso de cada um, né? Eu anotei aqui uns 10. Neto, por favor. E depois o Sandro. E o Sandro ora pelo pastor Aquiles, que vai trazer a palavra para a gente. Bom dia a todos. Uma alegria poder estar junto com os irmãos aí. O texto para mim também, assim, na verdade não é um único texto, mas um texto que sempre marca muito a minha vida, assim, no sentido da base, né, da nossa fé, que é Cristo, e aquilo que nós vivemos, né? É um texto conhecido, Hebreus capítulo 1, dos verso 1 ao verso 4. Ele fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, esse versículo 3 é um versículo que me chama a atenção. Ele, que é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Falando, né, do senhorio de Cristo, da expressão exata do seu ser, né? Cristo realmente traz a imagem de Deus, trouxe a imagem de Deus e nos revela a imagem de Deus. Então ele é o nosso exemplo, é o nosso caminho, a vida, é nele que nós colocamos os olhos e a nossa fé. Amém. Obrigado, Neto. Sandro. Bom dia. Bom dia, Valente. Vocês estão me ouvindo, mas... Deixa eu ligar a câmera aqui. Ok. Bom dia a todos, que Deus abençoe. Bem rapidinho, o texto que eu tenho para compartilhar está em Salmos 33, 11. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre e as suas decisões permanecem eternamente. Eu acho que mais do que nunca essa certeza de que Deus está no controle de todas as coisas é o que nos traz paz, é o que nos motiva a seguir, é o que nos motiva a negociar até que Ele venha, né? Então, por mais que esse ano aí tenha sido aí um ano que a patrola passou por cima de muita gente e que o mundo está meio perdido, mas a certeza que nós temos é que as decisões do Senhor permanecem. E tudo que ocorre está de acordo com a decisão dele, e o homem é apenas um coadjuvante nos planos do Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar. Ore para o pastor. Pode deixar. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por esse dia, te damos graças pela tua soberania, pelo teu amor, pela tua companhia. E nos colocamos agora, Senhor, com os nossos corações, as nossas mentes cativas em Ti, para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar através do Teu servo aqui. Então, fala conosco, ministra, além de tudo aquilo que o Senhor já ministrou através do compartilhar de cada um dos irmãos, ministra a palavra que o Senhor tem para nós esta manhã. Muito obrigado pela vida de todos que aqui estão, pelos seus familiares, pelos seus empregos. E nos submetemos agora ao Santo Espírito para sermos ministrados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Primeiramente, já fui muito abençoado ouvindo aí um pouquinho de cada um, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus já fez e certamente ainda daquilo que Deus fará. Aqueles que entraram um pouquinho depois na sala, né? A gente teve recentemente lá no interior de Pernambuco, divisa com a Paraíba, celebrando o casamento do nosso filho Mateus. Obrigado pelas orações, pelas intercessões, foi maravilhoso.
E enquanto estávamos no Nordeste, começamos a sentir os sintomas do Covid e deu positivo, todos nós testamos positivo para o Covid, estamos no isolamento social aqui em casa. A Martinha teve um pouquinho mais de sintomas, mas graças a Deus é tudo sob controle e no final de semana já estamos liberados aí também. Eu fui muito abençoado, então eu só queria somar um pouquinho a respeito de algo que vocês foram falando, né? É um mosaico que a gente foi construindo juntos aqui, e eu queria encorajar o Nascimento aí como um grande editor, um jornalista, a pegar um compêndio de tudo aquilo que foi falado aí, depois mandar uma síntese para nós, que foram vários textos que foram citados. Pensando nesse momento, dessa conjuntura, né? A gente está vivendo um momento muito complexo, foi falado, mencionado por vocês, as pessoas estão preocupadas com a eleição do Biden, Trump, judicialização da eleição nos Estados Unidos, o Bolsonaro que, de alguma maneira, está intervindo politicamente na questão ali da vacina, tudo, né? Tem uma conjuntura aí acontecendo e muitas vezes nós nos abatemos com tudo isso, muitas vezes isso tem um desdobramento nas nossas vidas. E o Sandro foi muito feliz na colocação dele agora no finalzinho, na oração, quando ele falou que nós temos um Deus que rege a história. A nossa história é regida por Deus, é Deus que domina sobre tudo e sobre todos. Por mais que as eleições estão acontecendo, os poderosos mudam, os homens que têm a caneta, eles mudam, mas quem governa a história é Deus e não podemos nos esquecer disso. E eu queria deixar um verso aqui, eu queria citar alguns versos. O primeiro deles, inclusive vocês receberam recentemente, há 2 dias atrás, quando eu mandei o recadinho sobre o nosso tempo junto, está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Eis que quero que façam. Encontre um lugar silencioso e isolado para que não sejam tentados a representar diante de Deus. Eu queria nessa manhã, pelo Espírito, Jesus dizendo para nós, porque essa aqui é a orientação que Jesus nos dá quando fôssemos orar. Mateus 6, se você for pegar o Mateus 6, ele é um compêndio de como se deve viver no reino. Mateus 6 é como você deve ofertar no reino, como que você deve jejuar no reino e como você deve orar no reino. E no versículo 6 ali, Jesus vai dizer, eis que quero que vocês façam. Encontre um lugar silencioso e isolado para que não sejam tentados a representar diante de Deus. Apenas estejam ali tão simples e honestamente quando puderem. O foco mudará para Deus e vocês começarão a sentir sua graça. Em outras versões vai dizer, e vocês serão recompensados. O meu encorajamento nessa manhã, pensando em nossos desafios, eu tenho desafios, vocês têm desafios como empreendedores, como homens de negócio, como pastores, como missionários, todos nós estamos em missão, estamos diante de mudanças, estamos diante de incertezas, mas o que Jesus está nos dizendo nessa manhã, vá para esse lugar onde você vai se encontrar comigo, e eu vou te recompensar. Esteja totalmente ali, né? O Marco falou sobre essa integralidade, esteja totalmente ali, desarmado. Eu, o Marcos, o Daniel, a gente está fazendo parte de um grupo de estudo de espiritualidade, nós nos encontramos quinzenalmente nas quintas-feiras e o nosso mentor está nos provocando muito a partir de Mateus 6, quando ele diz que não é sobre o que vamos falar, não é o Deus que nos ouve, mas o Deus que nos vê. Então, eu queria te encorajar nessa manhã, vá para esse lugar onde você não vai representar, não é uma oração pública, não é a oração comunitária, é a sua oração, o seu encontro com o Abba, com o Pai. Em meio a todo esse cenário de incertezas que estamos falando, mas que, repito, não interessa se é o Biden, se é o Trump, se é o Bolsonaro, não, a história é regida por Deus. É Deus que domina quem domina a Babilônia. Não nos esqueçamos disso. Foi Deus que levou o povo cativo para a Babilônia, e lá na Babilônia, Deus estava dominando através do servo Daniel. Deus governa a história. Foi o texto que Neto leu aí, falando sobre Hebreus capítulo 1. E eu também queria, a partir disso, fazer uma perguntinha, algumas provocações.
Aonde é teu lugar secreto? Você tem um lugar secreto onde você não representa, onde você se desarma e onde você se despe? Com que frequência você tem ido para esse lugar secreto? Ele tem hora? Ele tem dia? Aonde é o teu quarto secreto, né? Jesus está falando sobre fecha a porta do teu quarto. Aonde ele é? Com que frequência isso tem acontecido? Amados, eu amo cada um de vocês. Isso é muito importante. Nesse momento de uma conjuntura tão complexa. Paulo vai dizer no capítulo, lá na carta de Efésios, que existe uma cultura regida pelo mal, principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E se nós não deliberadamente não tomarmos a decisão de irmos para esse lugar, toda essa cultura dominada pelo mal vai nos afetar. E nós precisamos nos posicionar. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós como homens, como pais, como esposo, como pastores, a ir para esse lugar secreto, aonde essas vozes que estão ecoando, CNN, CBN, Facebook, Instagram, pessoas, conjunturas, não vão nos afetar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Também queria, dentro dessa linha de raciocínio, tem um texto que tem sido pauta da minha intercessão e da minha devocional dessa semana, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16 é a segunda viagem missionária de Paulo e a equipe. E não nos esqueçamos também, eu queria lembrar algo a você. Você sabe disso. O livro de Atos não terminou. Ele continua através da minha vida e da sua vida. Nós somos os missionários. Nós somos os homens movidos pelo Espírito Santo, enviados ao mundo, século 21, nesse contexto de tantas mudanças. O livro de Atos continua sendo escrito através da minha vida, através da tua vida, através das nossas vidas. E no livro de Atos, capítulo 16, é interessante algo que está acontecendo a partir do verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então, nesse contexto, nós vemos que uma equipe tem um plano traçado. Eles queriam entrar numa determinada região, porque Paulo, se você pegar o texto do capítulo 15, ele está viajando, tem o Concílio de Jerusalém, eles estão visitando as comunidades, dizendo a respeito das decisões que tinham sido tomadas pela igreja de Jerusalém. E eles estão imbuídos dessa missão. E, de repente, eles são impedidos pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo queria mudar a rota, o Espírito Santo queria fazer algo diferente. Aqui cabe uma pergunta também. Eu e você, nós temos os nossos propósitos, temos os nossos planos, temos as nossas rotas, temos os nossos planejamentos. Mas entendamos que talvez algumas coisas não estão acontecendo como planejávamos, porque Deus está querendo mudar a rota, está querendo nos ensinar algo, está querendo talvez abrir uma porta diferente. Lembra quando João vê lá em João capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Eu queria que você refletisse. Talvez você está querendo forçar a barra, agir no braço do homem, agir no teu ímpeto, na tua performance. E o Espírito Santo talvez está tentando fazer algo diferente, conduzir a tua vida para uma mudança de atuação, uma mudança na maneira de ver a vida. O Guto testemunhava o quanto nesse ano de pandemia a família dele foi abençoada, o casamento, a relação com os filhos. Deus está querendo nos mudar, Deus está querendo talvez mudar algumas áreas em nossa vida. E interessante no texto que, a partir desse impedir do Espírito Santo, Paulo tem uma visão à noite.
passe a Macedônia. E diz que, juntamente com seus companheiros, eles concluíram que Deus estava conduzindo eles para a região da Macedônia. E o mundo missionário da Ásia se abre a partir da Macedônia. Aqui fica uma pergunta também. Quem está te ajudando a discernir a voz de Deus? Quem são as pessoas que oram com você? Nós precisamos de parceiros de oração. Esse grupo tem essa finalidade e esse propósito. Quem ajuda você, ou quem é um facilitador para que você possa discernir, Deus, para onde o Senhor está conduzindo a minha vida? Para onde o Senhor está conduzindo o meu casamento? Que mudanças eu preciso fazer? Que decisões eu preciso tomar? Entenda, nós precisamos de outros que nos ajudam a discernir a voz de Deus, que nos ajudam a discernir talvez uma visão nova, porque é interessante que tem uma visão nova, em nome de Jesus. Nós estamos aí há 45 dias do final de 2020. Deus, agora eu estou falando de uma maneira profética. Deus está querendo nos dar uma nova visão, uma nova perspectiva, um novo insight, uma nova revelação, uma nova rota em nome de Jesus. Que você receba nessa manhã esse envolver do Espírito Santo sobre ti, para que você entenda que caminho tomar. E na continuidade do texto, eu estou caminhando para o encerramento aqui. Chega um momento que eles estão pregando a palavra. E o texto vai dizer que eles encontram um lugar de oração ali, ó. Verso 11. Eles chegam em Filipe e encontram um lugar de oração. Eles têm contato com Lídia, que era uma mulher do ramo de negócios da tecelagem. Depois eles encontram um outro lugar de oração. Eles oram por uma mulher, uma menina que tinha um espírito de adivinhação. Consequentemente, eles vão para a carceragem. Eu não vou ler o texto em função do nosso tempo. Mas eu queria chamar nossa atenção ali, verso 16. Eles estão encarcerados, presos, levaram um cacete, apanharam. A prisão de Roma não é essa prisão que nós temos hoje. Era uma pior prisão que poderia haver. Fezes, cocô para tudo que é lado. Você vai estudar a história aí do Império Romano, você vai ver a conjuntura que eram as carceragens em Roma. Mas eu queria chamar nossa atenção para algo que é fantástico no texto. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam. Oravam e cantavam, e os outros presos ouviam. Eles oravam e cantavam, e os outros presos ouviam. À medida que Paulo e Silas estavam orando e cantando, e os presos ouviam, houve um terremoto na carceragem. As algemas se romperam. Nessa manhã, eu queria te encorajar como um amigo. Tire os olhos de você, aquilo que no mundo da performance, o pessoal fala sobre mude teu mindset. Pare de olhar para aquilo que você está vivendo, o que você não tem, o que você ainda não conquistou. E louve a Deus por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus está fazendo. Comece a glorificar a Deus, comece a entoar louvores a Deus, porque daí algemas vão cair. Talvez algemas espirituais estejam te cercando nessa manhã. Talvez cadeias, medo, angústia, temor, ansiedade. A gente sabe que isso é real. Ansiedade, medo, incertezas. Como que vai ser o ano de 2021? Tudo isso faz parte do nosso desafio de ser homem. Empreendedores, homens de Deus. Mas em nome de Jesus, nessa manhã eu queria orar por ti e me associar a você, porque isso também é comum para mim. Quais são os meus medos? Quais são os meus receios? Quais são as cadeias que estão me cercando? Mas que, em nome de Jesus, possamos erguer a nossa voz e começar a orar e louvar. Porque a partir do meu louvor e da minha oração, cadeias vão ruir. Cadeias vão ser quebradas em nome de Jesus. E o que vai além disso, pessoas vão ouvir o meu testemunho. Pessoas vão ouvir o teu testemunho. Pessoas vão ouvir o nosso testemunho daquilo. Você lembra daquele ditado? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio.
em nome de Jesus. Que nessa manhã você se encha de louvor, de oração, de gratidão, que você, que eu, que a gente se levante como homem de Deus, imbuídos de uma missão, e por mais que estejamos debaixo, porque o texto aí está falando de isolamento social, eles estavam isolados socialmente, mas isso não privou eles de erguer uma adoração ao Senhor. Então, queria repetir algumas perguntinhas para que a gente pudesse orar nessa manhã. A primeira que eu fiz como algo bem prático: aonde é teu lugar secreto, teu quarto secreto? Com que frequência você tem ido para esse lugar? Isso vai fazer toda a diferença. Quem tem te ajudado a discernir a voz de Deus? Quem são seus companheiros de jornada? Esse grupo tem essa finalidade. Eu tenho amigos que na hora que eu tenho que tomar decisões, eu corro para eles. Alguns estão nesse grupo aqui. E por último, o que as pessoas estão ouvindo a partir da minha vida? O que as pessoas estão ouvindo ou observando como reações na minha vida? A minha vida tem reverberado graça de Deus, favor de Deus? E aqui fica meu encorajamento: se levante em fé, se levante em oração, se levante em louvor, porque creio que nessa manhã cadeias o Senhor quer que se rompam na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. Cadeias, medo, incerteza, temor, talvez entraves, falta de perdão, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: Deus quer que sejamos libertos. Deus quer que vivamos aquele shalom, vida plena, vida abundante. E a mudança, gente, está numa postura, está numa atitude. Que nos levantemos em nome de Jesus. Nascimento, está contigo. Pastor, que palavra abençoada. Acho que manhã abençoada que nós tivemos, né? De novo, mais um dia onde as coisas foram se encaixando, se conectando, e Deus preparou esse dia, esse presente para cada um de nós, né? Então, eu queria que você nos despedisse em oração, por favor. Abençoando, né? Seguindo esse mesmo propósito, né? Que você nos provocou, abençoando a cada um aí nos seus desafios, né? Amém. Eu vou orar por vocês e lembre-se disso. Nós estamos em missão. O livro de Atos continua através da minha vida e da tua vida. Amém. E que sejamos esses homens empreendedores do reino, imbuídos do Espírito Santo, imbuídos de fé. Eu gosto aqui, só para terminar, guarda isso, 3P, presença, poder e propósito. Nós precisamos da nossa vida: presença, relacionamento com Deus, poder, virtude, dunamis. Presença, poder e propósito. A presença é com Ele, no quarto secreto. O poder para que sejamos testemunhas. E o propósito para anunciar as grandezas daquele que nos transportou do império das trevas para o seu maravilhoso mundo de luz. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado pelos meus irmãos, homens de Deus. Estou diante de homens de Deus, homens amados, perdoados, redimidos, que estão num processo transformacional como eu, imbuídos, Pai, de uma missão. Todos nós vivemos num mundo caído, num mundo onde o príncipe dos ares tem regido a sociedade e nos ajuda a ir para esse lugar do quarto secreto, aonde o Senhor nos afirma, aonde o Senhor afirma a nossa identidade de filho. Eu abençoo meus irmãos nessa manhã, Deus, como homens, como pais, como esposos, como empreendedores, como ministros do Evangelho. Cada um aqui é um ministro do Evangelho. E que não venhamos nos intimidar, em nome de Jesus, mas que possamos nos mover em fé, nos mover na unção que quebra todo jugo. Eu abençoo a saúde de cada um deles. Eu abençoo a vida financeira de cada um deles. Eu oro, Deus, a partir do texto que a gente leu,
Que algemas espirituais caiam por terra nessa manhã em nome de Jesus. Algemas, enganos, sofismas, intimidações, inferno, medo, receio, dúvida, em nome de Jesus. E que esses homens possam avançar em fé. Que essa bênção se estenda aos seus filhos, se estenda aos seus netos, se estenda às suas empresas, aos seus empreendimentos. Obrigado por esse grupo, Deus. Obrigado por esse Homens S.A. Um ambiente de cuidado, de advertir mútuo. Obrigado por essa manhã, pela graça e pelo teu sangue que foi derramado e está perdido sobre cada um de nós. Tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado porque nós somos amigos e o Senhor tem nos abençoado. Em nome de Jesus. Amém, Nascimento? Amém.